direito à cultura está entre as garantias fundamentais na Constituição Federal. Cabe ao poder público possibilitar o acesso de todo cidadão e garantir a proteção aos bens de valor histórico e artístico. Esse direito está previsto como uma garantia social, onde estão incluídas as atividades culturais, com o objetivo de proporcionar segurança jurídica e garantir o respeito às leis no desenvolvimento das artes, bem como promover seu acesso à sociedade. Esse é o tema do artigo 5º de hoje. A Constituição diz que é livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E é sobre o direito do acesso à cultura e diversão para todos que eu converso agora por Skype com Caio Chaim, advogado especialista em direito cultural, e com Leonardo Memória, advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Artigo 5º. Doutor Caio, eu vou começar o programa com você. O que a gente pode dizer que são direitos culturais? Bom, essa pergunta ela já renderia um programa por si mesma, né? A própria definição de cultura e de direitos culturais é muito complexa e por vezes abstrata, mas nós temos uma previsão constitucional no artigo 215 ao longo do artigo 5º que garante uma série de direitos culturais e de diretrizes sobre a forma de implementação e de formação e desenvolvimento da cultura no Brasil. Então, a Constituição, ela, na verdade, garante o exercício de direitos culturais ao cidadão como uma forma de participar da construção coletiva de imagem da sociedade, né, da construção cultural da sociedade, e acaba que a Constituição divide essas questões culturais em alguns blocos bem específicos, né? Que são das artes, que envolvem todas as linguagens artísticas, das tradições, que estão mais relacionadas ao comportamento humano, à construção de personalidade individual e coletiva, né? Além dos fluxos de saberes e das artes tradicionais. Então, os direitos culturais eles são uma ampla gama de instrumentos que garantem o desenvolvimento da matriz cultural de um povo, de uma nação, no caso do Brasil, né? Então, nós poderíamos dizer de forma objetiva que o direito cultural ele está intimamente vinculado à potencialidade de participar e realizar cultura no Brasil. O direito do fazer cultural, do acesso à cultura, da difusão da cultura, né? Em todas as suas dimensões, não só a artística, mas também a tradicional comportamental. Doutor Leonardo, em relação à democratização desse acesso à cultura para todos, eu gostaria que o senhor falasse o que determina a lei em relação a isso. Existem algumas possibilidades do Estado promover essa cultura e viabilizar o acesso, né? O exemplo que eu dou, a Lei Rouanet, que fez vários projetos de possibilitar que pessoas de comunidade carente possam ir ao teatro uma vez, possam ir a uma exposição. Então, assim, existem projetos sociais nesse sentido. E, na busca da igualdade entre todos os povos, a Constituição tenta garantir, né, o acesso a todos de maneira igualitária, permitindo, às vezes, meia entrada para estudantes que teriam maior dificuldade de acesso à cultura, ou meia entrada para pessoas de programas sociais, que é um projeto de lei que deve surgir agora mais para frente, que está sendo votado na Câmara, para permitir que várias pessoas possam ter acesso ao tipo de cultura, além do que exigem os processos de convite e de concurso na Lei 8666, permitindo que as pessoas se inscrevam e produzam arte sendo patrocinadas pelo governo. Então, o acesso à cultura pelo Estado está se dando de várias maneiras, tanto com relação ao acesso como a possibilidade de financiar a sua produção. Doutor Caio, qual que é a importância da cultura? Que às vezes as pessoas pensam assim, olha, é um direito, mas às vezes as pessoas não levam tão a sério esse direito, as pessoas não buscam esse direito. Mas eu gostaria que o senhor explicasse qual que é a importância para a sociedade, na formação do ser, ter acesso à cultura, à produção intelectual e às artes.
É curioso que, em geral, nós temos a percepção de que o fazer cultural é um hobby, ainda que o fazer cultural seja o que nos una e o que nos crie como sociedade. A cultura, ela é inerente à relação humana. Quando existem dois seres humanos, já existe cultura entre eles. É fruto dessa interação humana e da criação de significados, da busca de símbolos. Então, basicamente, a cultura está em todas as relações sociais e ao longo de toda a nossa jornada em vida, né? E, infelizmente, é uma ambiguidade e é uma grande contradição que nós não enxerguemos a cultura como um pilar vital na sociedade. O acesso à cultura, como o doutor Memória colocou, existem diversas formas que o Estado brasileiro e os Estados, no geral, visam garantir, né, o fomento à cultura. As leis de incentivo visa isenção fiscal, como a Lei Rouanet, são exemplos. Os fundos de apoio à cultura a nível nacional, regional, municipal, não é? Então, eu sinto que é muito importante que nós começamos a migrar de uma percepção de que a cultura segue sendo algo ainda a ser discutido. Será que vale ser discutido, né? Para algo que seja inserido na sociedade como um dos seus principais pilares e uma das suas principais indústrias, né? Poderia ser muito rentável, inclusive do ponto de vista econômico. Então, a questão do acesso, da importância da cultura, não existiria sociedade, não existiria Brasil sem a cultura brasileira. Eu poderia responder dessa forma, né? Para ficar bem claro, a cultura é tão importante que ela é o que nos funda. Doutor Leonardo, o senhor concorda com essa colocação do doutor Caio? Concordo plenamente, principalmente no ponto, o que seria da nossa pandemia se não fosse cultura. O problema é que as pessoas acham que a cultura é só o lazer. Quem trabalha com cultura está fazendo lazer, ou coisa parecida. Mas muita gente ganha e trabalha dinheiro com cultura. Bem, além desse valor econômico que o doutor Leonardo explicou, também tem o valor histórico, né, doutor Caio? Eu gostaria que o senhor falasse da questão de como é importante que a sociedade entenda o valor das tradições culturais, né, e identifique isso como um direito e preserve esse direito. Bom, a tradição cultural, ela na verdade deriva justamente de uma tradição consuetudinária, né, de comportamento, e é o que nos funda como sociedade lá atrás, né? A pré-história vem através, a formação das sociedades, ela vem sempre através de ritos culturais, que acabam sendo também ritos religiosos, ritos de diversos gêneros que dizem respeito às ações inerentes do ser humano, que realmente nos diferencia dos demais seres, né? Essa capacidade de organização, a capacidade de cocriação, de imaginação, de abstração, e o entendimento sobre as tradições é o que constrói a memória coletiva, né? Muitos dos países que hoje são vistos como exemplos de democracia, de sociedade, todos eles são fundados em uma memória institucional que não é só política, mas principalmente cultural, até porque a própria política acaba se tornando cultural, né? Figuras políticas acabam integrando a própria cultura. Então, nós temos diversos exemplos, né? Molière, Mark Twain nos Estados Unidos, enfim, né? Nem cabe aqui citar, são tantos, e os países, no geral, acabam se vinculando às tradições. Bem, a Constituição brasileira resguarda o patrimônio cultural brasileiro de natureza material e imaterial, entre eles obras de artes. Vamos assistir a uma reportagem sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinou a devolução de uma escultura ao acervo de uma igreja. Busto de São Boaventura, uma escultura em cedro do século XVIII. A Justiça determinou que ela volte ao lugar de origem, a Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Toda a igreja é obra de Aleijadinho, do projeto aos ornamentos, inclusive o busto de São Boaventura, encontrado com um colecionador do interior de São Paulo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a reintegração da escultura ao acervo da igreja, numa ação movida pelo Ministério Público do Estado.
e declarou que o busto pertence ao patrimônio histórico de Ouro Preto. Esta é uma obra sacra do Barroco, estilo de arte que teve o auge no Brasil entre os séculos 18 e 19. A Constituição brasileira resguarda o patrimônio cultural brasileiro de natureza material e imaterial, entre eles obras, objetos, documentos, edificações, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico e artístico. A Constituição é regulamentada por um conjunto de normas, entre elas o Decreto-Lei nº 25, de 1937, que protege o patrimônio por meio do tombamento. Ele pode ser dos bens da União, estados e municípios, ou de particulares. Antes de comprar uma obra antiga, o cidadão deve tomar alguns cuidados. Ele tem que ficar bastante atento junto ao vendedor para saber se esse bem é de propriedade privada e está disponível para venda, porque muitas das vezes esses bens móveis ou até imóveis são da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Em segundo lugar, se ele estiver disponível no mercado por um particular, verificar com o vendedor se ele é tombado ou não, ou seja, se ele está inscrito em livro de tombamento ou não. O furto e a receptação de obras tombadas são tratados como crime qualificado, ou seja, mais grave do que já é. Doutor Leonardo, por que o tombamento é importante para o direito cultural? Primeiro, a gente precisa entender o que é tombamento. Tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, falando assim, olha, eu quero que preserve esse patrimônio, porque esse patrimônio conta uma história. Ele identifica aquilo ali como faz parte da história do Brasil, da história daquele povo, daquele reconhecimento. Por isso, o Estado seleciona alguns imóveis, falando, olha, a gente vai tombar, e isso aqui tem que ser extremamente preservado pelo proprietário, não podendo ter alterações nem nada. Eu dou um exemplo muito típico, quando se fala de reconhecimento de povo, é o pessoal do Sul, com o Centro de Tradições Gaúchas, né? Eles trabalham muito bem essa questão, e aí eles trazem essa questão, e eles tentam preservar a cultura deles. Para preservar melhor ainda e ter uma referência, o Estado acaba protegendo algumas propriedades privadas, falando, olha, aqui não pode ter alteração, porque esse imóvel, essa propriedade participa da história deste povo. Então, é muito importante o tombamento para que se preserve a cultura de um país. Doutor Caio, vamos explicar para os nossos telespectadores o que significa o bem cultural imaterial. O bem cultural imaterial, ele é aquele que ele não existe como realidade de fato, né, como corpo físico. Então, isso se divide entre, por exemplo, um bem imóvel, né, uma casa tombada, por exemplo, como o doutor Leonardo falou, uma casa que tem grande relevância histórica e foi lá e foi tombada, né? O tombamento ele se aplica a bens móveis e imóveis, mas ele, por exemplo, não se aplica a bens materiais, que são exatamente isso, né? O patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, ele deriva de uma criação abstrata, de um símbolo, de um arquétipo que emerge da sociedade e cria uma linha, uma tradição, né? Uma nova sequência de lógicas internas de um movimento cultural, de uma estética específica, enfim. E o bem imaterial, ele pode ser igualmente declarado patrimônio, ainda que ele não seja patrimônio físico, né? Ele pode ser declarado patrimônio imaterial para que se proteja a memória e a difusão daquele determinado, daquele determinado produto artístico, né? Então, por exemplo, um patrimônio material brasileiro é o frevo. Um patrimônio material brasileiro é o bolo de rolo, né? O bolo de rolo é uma tradição pernambucana, um bolo maravilhoso, eu adoro, em que, por causa dessa tradição, justamente, né, ela foi declarada como patrimônio material. Então, o patrimônio material, ele diz respeito, inclusive, ao estado da arte, né? Ao estado da arte de se fazer um bolo de rolo. E isso também diz respeito à cultura, lembrando mais uma vez que cultura não é só arte, cultura é tradição, cultura é comportamento, cultura é história de um povo, como o doutor Leonardo também botou, né? Então, o patrimônio material é esse bem que não existe no corpo físico, mas que pode ser declarado como um bem importante para o interesse público e que pode ser regulado e protegido através de diversos instrumentos.
Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos a falar sobre direito cultural. Não saia daí. O programa Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre direito cultural. Quais são os direitos que o cidadão tem de ir ao teatro, ao cinema, a shows ou eventos culturais? Nós vamos falar de que forma a lei garante o acesso à cultura e a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Sobre esse assunto, eu continuo conversando por Skype com Caio Chaim, advogado especialista em direito cultural, e com Leonardo Memória, advogado especialista em direito do consumidor. Vamos retomar aqui a questão que a gente estava falando de bem imaterial e tombamento no bloco anterior. Eu gostaria que, doutor Caio, que o senhor explicasse para a gente como é que faz para solicitar um tombamento, como é que funciona? O tombamento, ele é, como o doutor Leonardo colocou, uma intervenção do Estado sobre uma propriedade a fim de garantir a sua proteção, preservação em virtude de alguma relevância histórica, geográfica, natural, enfim. Então, quem pode pedir o tombamento basicamente qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Esse pedido é realizado junto do IPHAN, que é a autoridade pública responsável pelo patrimônio artístico brasileiro, né? Então, isso se dá de uma forma, enfim, um processo administrativo com uma série de requisitos internos, a fim de demonstrar realmente a relevância e o interesse público sobre aquele determinado bem, ao ponto de que ele seja tombado, né? Uma curiosidade, a palavra tombo, ela deriva da Torre do Tombo, né? Da época das políticas portuguesas, do Marquês de Pombal, que naquela época foi criada uma secretaria específica para gerir o patrimônio português, né? Importantes propriedades ali da história portuguesa. Então, tombamento deriva de tombo, né? De uma expressão portuguesa do tombo. Apenas uma curiosidade. Muito interessante as explicações. Nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos assistir. Sou estudante e gostaria de saber em que tipo de evento posso comprar ingresso com valor de meia entrada. Doutor Leonardo, quais são os eventos que isso é permitido? Como forma de democratização da cultura, o Estado determinou, por meio da lei, que todos os eventos culturais é garantida a meia entrada para estudante. Isso lá no início. O grande X da questão muita gente começou a falsificar essas carteirinhas, falsificar essas maneiras de pegar a meia entrada. O que fez culturalmente as empresas de produção aumentar o valor, porque todo mundo estava pagando meia. E em razão dessa questão, desse aumento de valor, dessa dificuldade, veio uma nova lei e falou, olha, a partir de hoje, só tem direito a meia entrada, todo estudante, até completar 40% da capacidade. Então, assim, você tem direito a qualquer evento, porém, tem um limite da quantidade de ingressos ou de acessos que vai permitido você vender por meia entrada. Doutor Caio, o senhor acredita que essa questão da meia entrada é um fator que democratiza o acesso à cultura ou é um dificultador? Porque tem essas polêmicas de falsificações, enfim, que os produtores acabam colocando um preço mais alto. Sem dúvida nenhuma que a concessão de meia entrada é uma forma de democratização, não só de democratização, mas de difusão da cultura, né? Porque é uma motivação a jovens para consumirem cultura. Mas é uma atividade que é apenas uma das estratégias adotadas para a democratização de cultura, né? Existem diversas outras, inclusive muito mais potentes, a exemplo do que já mencionou o doutor Leonardo, as leis de incentivo, os próprios fundos de apoio, que eu já mencionei também. Então, a meia entrada ela é uma política pública necessária para o fomento de consumo de cultura junto às classes mais jovens,
mas não deve ser vista como né, algo até relevante. Existem muitos outros instrumentos muito mais importantes que a própria meia entrada. Ela é apenas uma das ações necessárias dentro de uma política nacional de inserção e de democratização. Bem, nós recebemos uma pergunta de telespectador. Vamos assistir. Comprei o ingresso de um show que foi cancelado por causa da pandemia. A empresa precisa me ressarcir? Doutor Leonardo, o que diz a lei sobre isso? Na verdade, aqui a gente usa o Código de Defesa do Consumidor. Produção de shows, cinema, tudo isso é uma relação de consumo, né? Na qual o cliente vai lá e consome aquele produto, consome aquele show. Se foi cancelado o show, tem que ser ressarcido, porque, na verdade, senão seria um enriquecimento ilícito. Eu estaria pagando para um show, para um artista que não executou a sua obrigação e está recebendo o valor do ingresso. Ele tem que receber pela prestação de serviço que ele realizou, né? A obrigação de fazer dele. Então, sim, tem que ser ressarcido, sim. Na justiça, doutor Leonardo, é comum esse tipo de ação e pedido do consumidor? Sim, eu já tive esse problema 2 vezes. Uma num caso de um show internacional, no qual eu descobri que o show tinha cancelado na fila. E eu já tive também com artistas brasileiros, assim, no qual o show estava marcado para as 10, começou às 3 da manhã e eu não consegui esperar. Então eu pedi meu dinheiro de volta, os produtores falaram, não, mas a gente realizou o show, mas poxa, eu esperava o show às 10 da noite, não às 3 da manhã. E aí entrei na justiça e tive meu dinheiro de volta. É bom saber que essa questão de atraso também pode funcionar como um argumento na justiça de direito do consumidor, né? Interessante. Sim. Doutor Caio, vamos falar um pouco sobre gratuidade de eventos culturais, né? Já que falávamos da questão da meia entrada, da democratização, o que diz a lei em relação à gratuidade de eventos? Existe um percentual, a cidade precisa, ou o Estado precisa realizar um percentual de atividades que sejam gratuitas ou não? Isso depende da natureza do projeto, né? Da natureza da realização cultural. Então, por exemplo, se é um festival de música que deriva da iniciativa privada, a pessoa pode praticar o preço que quiser, é um livre mercado. Agora, se existe algum tipo de dinheiro público aplicado a uma realização cultural, a depender da origem desse direito, uma série de requisitos são obrigatórios, né? Hoje em dia não há mais fundos e concorrências públicas para uso de dinheiro público em projetos culturais que não antevenham políticas de inclusão, de acessibilidade, de universalização do acesso, né? Isso aqui mais relacionado a pessoas com deficiência, a acessibilidade física geral, né? Então, sobre cotas de gratuidade, não necessariamente elas existem, isso vai depender da natureza do projeto. Agora, se é um projeto apoiado por dinheiro público, não há dúvida de que existirão algumas regras mínimas para a concessão de gratuidades, seja a vulneráveis, seja a pessoas no geral, sem questões sociais, seja a pessoas com algum tipo de deficiência físico-cognitiva. Então, a definição sobre essas gratuidades ela é muito diversa, né? Mas havendo dinheiro público, com certeza haverá alguma proporção de gratuidades. Ótimo, nós recebemos uma pergunta sobre acessibilidade em eventos. Vamos assistir. Todo evento precisa cumprir regras de acessibilidade? Doutor Leonardo, existe algo na lei que especifique isso? Sim, existe. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora de 2016, se não me engano, ele estabelece que em eventos culturais é obrigatório ter acessibilidade para todas as pessoas de todas as maneiras possíveis. Por exemplo, rampa para cadeirante. Cadeirante tem que ficar em uma situação, numa localidade na qual ele possa ver o show, o evento. Essas pessoas já têm direito à meia entrada, tá? E elas não estão dentro dos 40%. Eu deixar bem claro isso, que nem acontece com o estudante, não tem esse limite de 40%. Essa quantidade de benefícios para pessoas com deficiência ela é limitada. Chama a atenção aqui que muitas pessoas fazem uma confusão aqui. Trazem muitas leis de outras áreas para a área cultural, por exemplo. No ônibus tem o direito à gratuidade, porque
ele é idoso. Às vezes não tem isso, porque é aquilo que a gente trabalhou anteriormente. A área cultural também é uma prestação de serviço na qual as pessoas precisam gerar lucros, né? A situação do transporte público que eu comparei aqui, você tem o Estado pagando aquela passagem, mas não tem muito do Estado pagando o ingresso para a situação. Então, a gente tem que meio que separar. Existe, como o Dr. Caio explicou, existe sim eventos que vão liberar, olha, 10% gratuito para gente de escola pública. Tudo bem, bacana, mas não existe isso na lei especificamente obrigatoriamente. Doutor Caio, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de classificação indicativa e arte, né? Onde entra o direito de um e o direito de outro. Nós já tivemos exemplos aqui no Brasil de exposições que foram fechadas por abordar conteúdos polêmicos ou artistas com nudez e não tinha uma classificação indicativa específica. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre essa questão. O que funciona dentro da lei e o que já foge um pouquinho do campo de arte? Porque é difícil a gente denominar o que é arte, né? Totalmente. Essa é uma pergunta que jamais haverá resposta. Bom, aqui a gente entra num campo em que é muito etérea a divisão entre uma necessidade de regulação e uma necessidade e já um campo mais de censura ou de proibição do acesso a determinados tipos de público. Definir a classificação etária de um determinado tipo de produto artístico é absolutamente necessária, mas é uma matéria muito delicada. É evidente que há de haver algum tipo de indicação de faixa etária para produtos culturais que abordem temas que não são naturais da uma primeira infância ou que não são positivos de serem realmente difundidos numa adolescência, filmes muito violentos, filmes muito, né? Enfim, e existe um sistema muito bem pensado para a definição de classificação de faixas etárias, que é feito pela Secretaria Nacional de Justiça, vinculado ao Ministério da Justiça, através de um conselho composto por psicólogos, por juristas, etc. Então, todo produto cultural ele tem uma determinada indicação para evitar que determinados temas sensíveis sejam tratados em avanço com faixas etárias não compatíveis. No Brasil, eu poderia dizer que a atividade de etiquetação das indicações etárias tem um trabalho muito sólido já há muitos anos, né? Já desde a transição democrática. Então, é uma atividade absolutamente necessária, uma política pública de controle, mas que deve haver um cuidado muito dedicado para que isso não acabe se tornando uma questão de censura. Ainda não estamos lá, mas devemos ficar atentos que nós estamos vivendo um momento, no geral, né, a nível global, de recompreensão sobre determinados instrumentos de controle. Então, para que esse instrumento seja utilizado como instrumento de censura, é muito fácil. Então, temos que ficar atentos a isso, né? Para finalizar nosso programa de hoje, vamos ouvir uma última pergunta sobre esse assunto. Levei minha família a um evento infantil, mas percebi que o espaço era perigoso e não tinha nenhum tipo de adaptação para a criança. Posso denunciar? Doutor Leonardo, pode denunciar? Pode e deve, tanto ao juizado de menores, quanto à delegacia de menores, quanto ao Ministério Público, que tem que atuar nesses casos para fiscalizar a questão da segurança em eventos infantis. Bem, o nosso programa termina por aqui. Eu agradeço a participação do Dr. Leonardo, do Dr. Caio. Muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa Artigo 5º. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. E obrigada também a você pela companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!